Estamos aqui hoje com um convidado super especial. Dou as boas-vindas ao mestre internacional Antônio Carlos de Rezende, que possui 25 anos de experiência em xadrez escolar. Atualmente, ele está no comando do projeto de xadrez escolar do Colégio Sabin, em São Paulo. Recentemente, Isso. publicou seu livro Jogue Xadrez. E eu queria agradecer. Seja muito bem-vindo ao nosso Xadrez para Escutar, Rezende. Muito obrigado pelo convite, né? Fiquei bastante contente e estamos aí para tirar as dúvidas, né? Responder as perguntas de vocês. Uma iniciativa excelente, né? Quanto mais divulgarmos o xadrez aí, mais ele vai se desenvolver. Muito obrigado aí pelo convite. Nós agradecemos por você ter aceitado o nosso convite Tá? também. Rezende, a gente vai começar então do começo, né? Você é uma Sim, pessoa muito conhecida na comunidade do xadrez. Quem joga xadrez com certeza sabe quem é o mestre Rezende, mas muito do nosso público são pessoas novas no mundo do xadrez. A sim. nossa comunidade do xadrez cresceu muito nos últimos anos, principalmente depois da pandemia, com o xadrez online, enfim. Então, eu sei que você tem muitas histórias relacionadas à sua experiência como professor e como xadrez escolar, mas eu queria que você falasse um pouco para a gente quem é você, como é que você gostaria de ser apresentado? Quem é o mestre internacional Antônio Carlos de Rezende? Como é que Sim. você começou a jogar? Qual é a sua história com o xadrez antes de você se tornar essa referência no mundo do xadrez escolar? Muito obrigado. Fico lisonjeado, né? Bom, eu comecei tarde no xadrez. Hoje em dia seria tarde, né? 14 anos de idade, né? Hoje em dia as crianças aprendem aí com mais 6, 7 anos, já estão aprendendo. Eu comecei tarde, é, sem apoio familiar, né? E assim, meio na luta, meio na raça. O que me ajudou bastante foi ter em Osasco, né? A escola de xadrez de Osasco. Ali eu tive um pouco de atividade ali, entrei em contato um pouco com os livros e tal, mas eu posso dizer que a minha grande escola foi o Clube de Xadrez São Paulo, né? Então, eu trabalhava como office boy, né? E fazia de tudo para ir lá de sábado, né? Jogar os relâmpagos, né? E tinha aula de domingo com os mestres, né? Segal, Antônio Rocha, tal, que para mim, Helder Câmara, né? Que foram minhas referências iniciais do xadrez, né? E eles, assim, com muita gentileza, tal, me ensinaram muito, né? Fiquei depois, tornei rival, mas muito amigo deles, né? Em todas as competições, né? Mas assim, eu sempre lembro deles com muito carinho, esses mestres hoje falecidos, né? Helder Câmara, né? Antônio Rocha e Alexandre Segal, né? Bom, e aí houve um divisor de águas na minha vida, foi aos meus 20 anos, quando eu ganhei o Campeonato Paulista de Xadrez, né? Fui campeão paulista absoluto e recebi um convite para participar, para ir morar e treinar e iniciar um trabalho de xadrez em Joinville, Santa Catarina, né? Tivemos o apoio da prefeitura de Joinville, isso foi anos 80, né? Iniciamos um trabalho de xadrez escolar lá, mas eu também tinha que jogar pela cidade, treinar os alunos, os melhores jogadores e montar o clube, né? E nesse meio tempo eu fiz a minha faculdade por lá também. Então eu tenho muito carinho ali por Joinville, porque e além de tudo isso ainda continuei participando dos torneios, né? Joinville me possibilitou bastante a participação nos torneios nacionais e internacionais também. Tenho um grande carinho por esse grande benefício que eu tive ao participar lá na prefeitura de Joinville, isso anos 80. Depois voltei para Osasco, né? Trabalhando lá com Wagner Madeira, né? Mestre filho de Wagner Madeira, e recomeçamos o trabalho. Anos depois, uma escola conhecia meu trabalho em xadrez escola pública, né? Me convidou para fazer o xadrez curricular, Colégio Albert Sabin. Lá estou há 30 anos, né? Desde o início da escola, ela optou pelo xadrez curricular e a gente faz lá o curricular e o extracurricular e turmas de treinamento também para os alunos mais avançados, né? Eu parei de jogar, né? Meu último torneio sério foi 2007, né? O que eu falo que é sério? Que eu treinava, né? Preparava para jogar contra os adversários. Depois, assim, joguei até um torneio ou outro, mas como passatempo mesmo, né? E pretendo voltar aí o ano que vem, quem sabe, né? Voltar a jogar, porque fica aquele
você estimula tantas pessoas a jogarem xadrez que fica aquela sementinha, né, que está plantada lá atrás, tal, aí a gente vive Eu com brinco que é saudade, o né? bichinho do xadrez. Depois que você é picado Eu, pelo bichinho do xadrez, já era, é, né? Não tem como, você tem exato, que é. estar ali sempre, né? Isso. E nesse meio tempo a gente trabalhou com muitos alunos, né? Iniciamos ali muitos alunos, né? Ou, por exemplo, hoje em dia, Júlia Alboredo, por exemplo, né? Os primeiros 5 anos dela, né? Inclusive foi campeã brasileira escolar pela escola. Embora a Júlia Alboredo teve um grande incentivo, foi do pai mesmo, né? O Ricardo Alboredo, que foi um grande professor dela, né? Mas ela é um dos exemplos. Amanda Martins Pereira, né? Mestre FIDE. Hoje ela está trabalhando com sucesso profissional, né? Na Europa. Então, outras grandes jogadoras, Larissa Toquinari, né? Passaram Todas pelos minhas nossos rivais, treinamentos. essas que você está falando aí, na É, minha época de categoria. Eu E a lembro de lembrei de Larissa, você. não todas é a essas. É, Larissa Shimura, né? É outra Larissa Não, é essa. não, outra, não, Larissa Essa eu não Larissa lembro. Toquinari. Toquinari, é. Ah, sim. É. Ela era forte, ela foi Habib campeã Eve brasileira, né? Uhum. A Larissa foi. Toquinari. Foi muito engraçado que eu a preparei para ser campeã brasileira sub-14, ela foi mal no sub-14, um mês depois ela ganhou o brasileiro sub-16. Você vê o talento que ela tinha, né? A Ela era uma Rabit jogadora muito Shitsuka forte. também, que acho que foi tua Outra amiga. também, minha adversária, é É, terrível, terrível. Então era exato. você a pessoa por trás, né? Era eu, e ela era a garota de fitinha que atrapalhava a vida das minhas alunas. Eu fitinha na cabeça, tudo, né, Thaís? Então, mas isso aí a gente relembra assim com muito carinho, né? Assim, porque isso envolvia viagens, né? Viagens até internacionais, né? Então você deixava a sua família para ir cuidar lá desses alunos, né? E também a preparação toda, né? Preparação, né? A ajuda nos torneios, né? Então, essa é uma coisa que enriqueceu bastante, né? Profissionalmente, que eu digo assim, né? Pelo prazer, né? De ter participado e por ter colaborado, né? Usado o xadrez como uma ferramenta para que elas tenham um grande sucesso, né? O que você acha que o xadrez competitivo se diferencia do Sim. xadrez escolar? E no ambiente Hum. escolar, você chegou a formar atletas? Muitos, né? Existe sim uma diferença, né? Porque para ser competitivo você precisa dedicar mais tempo, né? Mas você precisa ter é muito difícil hoje em dia, sozinho, né? Você conseguir. Hoje em dia nós temos a ajuda dos YouTubers, temos o xadrez online, né? Bastante, deu um mercado de trabalho para os profissionais de xadrez e também deu uma assessoria para crianças do interior, né? Interior do Brasil, que antes praticamente não tinham, né? Interior que eu digo, assim, as cidades mais distantes das capitais, né? E o xadrez, vamos separar xadrez pedagógico, né? Ele tem outros objetivos, né? Que é tipo usar o xadrez como uma ferramenta, né? A partir daí, ajudar a criança na memória, né? No raciocínio lógico, né? Na tomada de decisões, né? Isso é uma ferramenta para ajudar no, a tornar as outras matérias mais fáceis, vamos dizer de uma maneira simples, né? Então, e o de treinamento aí já é diferente, você precisa ter um conhecimento superior, né? Conhecimento maior, aberturas, finais, meio jogo, né? Então, exige muita dedicação, né? Bastante dedicação nessa área aí. Nesse tempo, né, que você tem se dedicado ao xadrez curricular, eu imagino que você deve ter vivido várias experiências, ter Sim. tido muitos alunos, né, que não necessariamente Uhum. se tornaram até atletas, mas em que o Sim. xadrez eventualmente cumpriu a sua promessa, digamos assim, Sim. de ser essa ferramenta. Você tem alguma história, algum caso, alguma não sei, alguma anedota em relação a Sim. esse papel que não seria, né, nessa trajetória dos alunos que se tornaram atletas, Sim. mas sim É. de por pessoas que se tornaram profissionais e que reconhecem o xadrez como algo que, vamos dizer assim, mostrou para eles que era realmente algo que valeu a pena, sabe? Sim, sim. Bom, são muitos, né? Eu outro dia ainda tentei contar, são mais de 30 campeões brasileiros, né? Que a gente colaborou aí.
individualmente, né? Individualmente, porque alguns deles ganharam vários brasileiros, né? Amanda Marques Pereira é um, né? Então a gente colaborou com ela. Roberto Watanabe, talvez fosse lá muitos anos atrás, né? O cara, vamos dizer assim, o jogador que passou o mestre, né? Mas assim, são muitas histórias, né? No xadrez, eu tenho uma que sempre lembro com muito carinho, mas que não é de jogador, como você falou, que se tornou um campeão de xadrez, né? Assim, hoje em dia, o xadrez é muito importante para ajudar as crianças com diagnósticos, né? TDAH, né? Autismo, né? Dislexia e outros, né? Eu tenho uma história com uma criança que eu vou guardar para a minha vida inteira, né? Uma criança que tinha um TDAH bem severo, né? Bem difícil, que dava muitos problemas em todas as aulas, menos o xadrez, né? E aí a mãe foi lá fazer uma reunião com a coordenação, tal, né? Aí a coordenadora, com muito cuidado, foi falando, né? Todos os problemas que o aluno causava, né? Nas outras aulas. Aí, mas olha, no xadrez o professor elogiou ele. Aí a mãe não acreditou, né? Não, não é possível, meu filho não tem nenhuma chance, né? Do jeito que ele é agitado no xadrez. Coincidentemente, naquele momento que a mãe estava lá, estava tendo aula de xadrez. Foi uma coincidência muito grande. E a coordenadora, acho que ele está tendo, né? Vamos lá ver. E a mãe chegou, e a nossa sala tem um vidro, né? Que dá para ver de fora para dentro a aula, né? A mãe chegou, viu, assim, do outro lado, a criança assim, né? Pensando no lance, calmo, sentado, a mãe chorou. Ela não acreditava, né? Ela não acreditava, achou que a Eu quase chorei coordenadora aqui. estava. Então, mas isso aí foi. Aí eu não vi tudo isso. A coordenadora me contou, eu não vi quando se aproximaram, não sabia que a mãe estava lá, tal, né? Então a mãe viu de longe e falou, poxa, né? Então, assim, o aluno gostava muito, e o xadrez virou um gancho para ele gostar da escola de uma maneira geral, né? Porque ele, ele é assim, vamos dizer que ele não partiu disso aí para o lado competitivo, mas ele gostava muito de jogar. Isso eu não, sociabilizou, talvez é o certo, com os outros alunos, que todo mundo reconhecia nele um ótimo jogador dentro da turma, né? Então foi uma coisa assim. E aí depois eu fiquei sabendo dessa história toda, né, da mãe que foi lá e viu o filho, que ninguém, nem ela acreditava, que ela achava que a coordenadora. E aí viu, né? Foi assim, uma coisa, foi, puxa, que coisa tocante e tal. Então, essa é uma das histórias, né? E hoje em dia a gente trabalha com muitas crianças, né? E a gente já sabe, se você botar lá no Google TDAH e xadrez, você vai ver um monte de trabalhos científicos de colegas de xadrez e colegas da área da psicologia, né? É quase um xarope, né? Como ajuda o xadrez as crianças com isso? Então, se alguém que ouvir o nosso podcast, o nosso vídeo aí depois, e tivesse alguma criança, algum conhecido, né? Ou filho, ou um conhecido que tem, pense no xadrez como, não vamos dizer que vai corrigir, mas como uma terapia para essa criança, né? Como uma forma de torná-la uma pessoa melhor, né? Que foi o que aconteceu com essa criança. Ela não foi para o lado competitivo, ela foi para o lado de jogar o xadrez por diversão mesmo, né? E ela sempre evoluía, né? Isso foi muito, é uma história que eu vou guardar sempre, né? Incrível, incrível. Acho que É, é uma é, história. Realmente espero que o podcast possa, né, ter esse sim, alcance, porque realmente a gente tem que pensar no é, xadrez como uma potência, né, Rezende? O xadrez tem uma inclusiva, potência né? inclusiva, exatamente, É, inacreditável para todas as idades, todas as condições físicas, psicológicas. exato, Então, realmente, às vezes a gente, como jogador, a gente tem essa tendência ao olhar um pouco enviesado, né, sobre o uhum, xadrez como esporte, né? E eu acho que cada sim, vez mais a gente tem se aberto para essas possibilidades terapêuticas, pedagógicas, e sem dúvida esse seu causo traz é, para a gente uma informação super relevante. Eu vou fazer uma pergunta aqui que é um pouco polêmica, mas que eu acredito que eu também já sei. Assim, depende muito, né, da pessoa. Mas eu acredito que como você tem muitos anos de trabalho com isso, você é uma ótima referência para responder essa pergunta.
mas que eu recebo muito essa É uma pergunta pergunta e necessária, né, Babi? necessária, Pergunta necessária para necessária para esclarecer. esclarecer, né? É, Você percebe sim. alguma diferença de aprendizado no xadrez ao ensinar meninas ou meninos? Você acha que tem uma diferença? Boa, uma pergunta moderníssima essa daí, né? Que Sim, polêmica, né? Bom, polêmica. é, e eu vou dizer onde é que está o segredo. Eu tenho, assim, não sou um especialista para estudar essa área, né? Para dizer, mas eu tenho aí a minha experiência para dar como um depoimento, né? A questão não tem nada questão física e orgânica, psicológica, a questão está no incentivo familiar. Vou contar um caso, né? E tinha uma menina ali do xadrez curricular muito talentosa. Eu tinha certeza que aquela menina, se um pouco treinada, ela iria conquistar títulos, tal, né? Daria para fazer a passagem do lado pedagógico para o lado de competição. Então eu chamei a mãe dela. Olha, ela está demonstrando muita habilidade. A menina tinha assim um encantamento muito grande no olhar dela pelo xadrez, né? Você gostaria de, né, fazer essa aula extracurricular e depois, quando tiver oportunidade, a menina acho que tinha 7 anos de idade, acho, né? E a mãe, assim, meio que não acreditou muito em mim. Olha, você me desculpa, mas eu quero que ela faça outras coisas, né? Coral, tal, né? E outras atividades, eu não gostaria muito, não. A mãe me deu assim um toco, né? Aí, poxa, olha, é assim, assim, expliquei para ela que tem outros alunos. Ela, não, eu prefiro que ela, porque eu queria que ela fosse uma cantora que eu não fui, para lá, xadrez não. Então, e já vi o contrário também, né? De mães assim, mega incentivadoras, vamos viajar, vamos para tal lugar, né? Vamos, quando é que é o próximo torneio? Já vi o contrário também. Então, eu acho que o segredo está nesse incentivo familiar, em tornar o xadrez significativo na sua prática e tal, né? Então, eu acho, na minha opinião, se os pais não são incentivadores, né? A criança mostrou uma habilidade, a criança mostrou interesse. Se os pais não incentivarem, aliás, acho que é qualquer área, né? Se os pais não incentivarem, né? Porque vai ser difícil ali, né? Criar uma pessoa interessada no jogo, né? Mas como eu te disse, eu fiz mais de 30, eu não sei, mais de 30 campeões brasileiros, 25 meninas, entendeu? Olha esse outro lado, né? A Sim. Thaís até conheceu algumas delas, né? Então, 25 meninas, dos 35, mas 25 meninas. Então, vamos dizer assim, que é um teto com 4 pilares, tá? Como eu trabalho xadrez escolar, a gente pode dizer que um pilar pode ser escola, que dá um apoio, né? O talento do jogador, ou não vamos dizer talento, vamos pegar mais leve, tá? Habilidade, uma habilidade superior demonstrada nas aulas pelos outros alunos. Tem o professor, né, que vai criar os atalhos, e tem a família. Qual desses 4 pilares é o mais importante, né? Qual deles que não vai realizar os outros 4, os outros, né? Sim. Então não tem apoio familiar nessa criança pequena, né, que o pai tem que levar, né? E hoje em dia eu fazia loucuras, né, de botar 30 alunos no ônibus e ir lá para Batatais, terra lá da Thaís, lá, né? Jogar o brasileiro escolar, né? Poços de Caldas, tal. E naquela época era permitido. E aí eu, 2 professoras, né? 3, 4 professores cuidávamos. Hoje em dia a lei já não indica isso, né? Não permite isso. Então, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: eu vejo esses pilares aí, o mais importante acaba sendo o familiar, porque quando. Isso não significa que o pai tem que saber jogar xadrez, tá? Porque eu tenho alguns dos meus campeões, os pais nunca jogaram, né? Mas incentivam, oh, você quer fazer isso, quer fazer aquilo, deixa eu apoiar, né? Então, muitos dos pais desses alunos até acabaram aprendendo, de tanto ver o filho jogar aqui e tal, analisar as partidas, acabam aprendendo, mas muitos, né? Porque às vezes existe essa ideia, oh, eu tenho que jogar para poder ensinar o meu filho a jogar bem, né? Às vezes tem alguns pais, mães, com essa ideia, eu nunca joguei xadrez, deixa para lá, né? Essa é a minha visão, tá? Existe sim, já foi muito pior, né? Lá nos anos 60, 70, né? Quando eu comecei, não tinha xadrez feminino. Campeonato, né? E isso foi. Aí teve campeonatos que foram cancelados, porque não tinha participantes, né? E olha só, hoje em dia a gente já tem
uma grande leva. Acabei de fazer um torneio com 220 pessoas, mais ou menos 100 eram meninas. De 80 a 100 meninas Ótimo. jogando lá. Uhum. Mas é uma Essa visão assim parte do dentro da xadrez minha escolar experiência. que no decorrer vai se perdendo, né? Mas isso É, não tem nada a ver com ser menina ou menino, né? É uma questão nada a por ver. É o ali. apoio familiar, na minha visão, tá? Uhum, E nada orgânico, tal, porque a gente vê um monte de gente claro. dando um pitaco Sim, aqui e outro ali, sim. e a gente tem que ver a coisa ao longo dos anos, né? Ao É. longo dos anos, quando não tinha nada, hoje já tem bastante, já tem, né? Uhum, Então, eu ainda acho, né? É uma opinião que eu converso muito com os outros professores, que no xadrez, quando se trata de competições escolares, eu acho que a gente tem que manter ainda torneio sub-10 feminino, sub-12 feminino. Aí surgiu lá uma menina muito forte, para ela melhorar, ela tem que jogar com todos os ratings, né? Aí ela joga torneio. É o que a gente vê absoluto. nessas últimas grandes jogadoras brasileiras, né? Juliana Ah, Teral, né? Julia Boredo, lá desde uhum, pequenininhas elas começaram já, né? O torneio escolar elas ganhavam todas, né? Sub-8 paulista, sub-10, né? 12. Depois, para jogar um mundial, jogar um pan-americano, precisa jogar torneios com rating maiores. Aí significa, muitas vezes, né? Jogar com um torneio com a grande maioria de homens, com mais idade e tal, né? Mas eu ainda sou a favor de manter as categorias de base no escolar, tá? Para criar uhum, mais campeãs, criar mais apoio familiar, né? Porque é assim, o que eu tenho visto esses anos, né? uhum. Infelizmente, eu tenho visto alguns professores retirarem o xadrez feminino, do tipo assim, só joga e nem prêmio dá, né? Porque se ainda mesclar e ainda pelo menos o melhor feminino, né? Foi Sim. tal, ainda não, eu não acho ideal, mas ainda é razoável. Mas quando não dá nada, né? Puxa, ali a menina vai voltar lá, né? A família, vou dizer assim, a família vai levar de volta. Eu É. vejo isso lá, os pais comentando, né? Na Mas assim, verdade, eu acho que é é, muito interessante esse exemplo que você traz, por exemplo, dessa sua aluna que tinha talento e a mãe criava, não né, uma quis. É, expectativa em relação a ela. Eu acho que ainda existe, a gente está vivendo esse processo, nós estamos é, vivendo a mudança, né? Mas eu acho que é, ainda existe muito essa mentalidade de que o xadrez não é coisa de menina. Né? sim. Sabe? No sentido assim, eu vou colocar É. meu filho, minha filha numa atividade extracurricular. A gente tem Sim, algumas caixinhas na nossa cabeça, né? E a exato. gente tem umas caixinhas, inclusive, sobre talento das crianças, né? É, Então a gente acha que uma menina não pode ser talentosa num campo onde sim, historicamente se tem uma predominância masculina. E também o sim. contrário, né? Um menino, por exemplo, que decide, sei lá, o menino tem muito talento para dançar, por exemplo. Esse menino vai ter Ginástica, problemas. uhum, Ginástica, ele vai ter problemas também porque ele está fazendo essa migração entre essas caixinhas que a gente construiu, né, sim, historicamente. Então, de que acho algo é feminino que e algo é masculino. Concordo com exatamente. você. Então, eu acho É, que o xadrez escolar ele acaba cumprindo muito essa tarefa de apresentar de uma forma igualmente, né, sim, disponível sim, para meninos e meninas, né? E sim, aí existe, eu acho que esse grande salto, né? Eu já vi você sim. inclusive comentando em alguns vídeos, eu achei muito interessante Ah, sobre a importância de manter nessas categorias esse incentivo, porque se eu hum, consigo transmitir para um pai, para uma mãe, né, essa uhum, ideia de que a sua filha sim pode ser uma jogadora, né? sim, E essa vitória que ela teve nesse grupo feminino é só um primeiro, né, um primeiro passo em relação a isso. algo maior que ela pode conquistar, que ela tem um É, talento. Isso realmente pode fazer uma diferença para, vamos dizer assim, tornar realmente, vamos dizer, eu sempre falo isso, mas é que eu acho que realmente se uhum, trata disso. A gente tem que uhum. realizar a promessa do xadrez. Qual que é a promessa do xadrez? O xadrez é absoluto, né? Essa é a Sim, sim, promessa que a gente quer realizar. E o Por xadrez isso que feminino, ele é só uma ferramenta, né, para a gente realizar esse projeto. por isso que quando a menina, por isso que a categoria absoluto é perfeita e o feminino dá a chance a menina, não, eu quero jogar com os meninos. Eu tenho algumas alunas aí que preferem, querem, não, eu quero treinar, não sabe? Então essa menina ela já ultrapassou aquela primeira fase que ela tem que ir lá e ser campeã, né? Para família bater foto, postar no
Não, ela já ultrapassou essa fase, ela já está assim, querendo melhorar no xadrez. Então, e de vez em quando ganha um torneio aqui, outro ali, né? Isso eu acho perfeito, né? Deixar a liberdade para a categoria absoluta, que envolve os dois, e o feminino, né? Então, eu vou continuar assim, né? Eu acho que ainda realmente acho que lá na frente talvez as pessoas revejam isso. Já teve um país ou outro aí que já colocaram o absoluto, parece que não deu muito certo, né? Voltar atrás. Voltaram atrás, não sei se acho que é Espanha, mas tem A mais casos, Espanha, né? Foi a Espanha. Espanha A voltou Espanha foi atrás, muito polêmica, né? foi As, super polêmico. a maioria das meninas não queriam jogar mesmo, né? E a questão de prêmios, né? Que eu acho que é uma coisa que também realmente precisa melhorar, né? Acho que teve até, tipo, não vou dizer uma greve, uma manifestação das jogadoras, né? Para melhorar os prêmios. Estão sendo atendidas, né? Assim, pelo menos inicialmente. Isso também é uma outra coisa que acho que com o tempo precisa melhorar mesmo, né? Para poder criar mais fãs e oportunidades por aí, né? E bom, da sua Sim, experiência, né, de 25, 30 anos, já não sei, muitas sim, décadas, vamos dizer assim, muitas é, décadas no xadrez escolar. A sua sim, visão, né, como alguém sim, que não só tem essa formação como jogador, sim. e também como professor, como uma pessoa que, enfim, ao longo dos anos foi acumulando uma série de aprendizados também sobre o que é o xadrez nas escolas e o que ele pode representar. Como você, digamos, sintetizaria, né, a importância, a relevância de ter o xadrez na grade curricular? E cada vez mais é importante, né? Porque o xadrez trabalha muitas áreas, né? É, a questão aí a questão da neurociência, né? Vem estudando cada vez mais. O xadrez trabalha muitas áreas do cérebro, né? Então, por exemplo, quer ver um dado importante, né? Não vamos dizer que a coisa é científica, mas por que que os grandes mestres, né? Têm muita facilidade para aprender línguas, né? Você pegar os grandes mestres brasileiros, aí, o Vesco me fala, você entrevistou o Vesco, né? Não sei quantas línguas, era para lá de 6, né? O Capablanca era mega poliglota, né? Então, por conta da memória, né? Se você tiver uma memória boa, você tem facilidade, né? Então, isso é uma coisa, né? Questão do cálculo, né? Da antevisão, da imaginação, né? Eu estou aqui jogando a partida e estou imaginando a posição daqui 5 lances, né? Então, cada vez amplia mais as áreas, né? Que, assim, especificamente cada matéria toca, e o xadrez ele acaba agregando tudo isso, né? Isso é a questão dos pais, precisam acreditar, né, que o xadrez ele é multifacetado, vamos dizer assim. Acho que até escrevi uma vez sobre isso aí, né? Ele trabalha todas as áreas ali, então ele colabora com essa formação, principalmente quando criança, né? Mas hoje em dia estamos vendo que até certa idade aí, né? Pessoal de muita idade pode ajudar a combater o Alzheimer, né? Tem muitos artigos sobre isso também, né? Não só o xadrez, mas outras áreas, outros jogos, né? Leitura, essas coisas ajudam em áreas do cérebro que dificultam, que melhoram, né? O combate ao Alzheimer, né? Então, o xadrez está ali, ó. Tinha até uma pesquisa que eu devia até recuperar isso aí, que fizeram uma pesquisa com grandes mestres de xadrez, era muito raro ter alguém com Alzheimer lá, principalmente a gente que jogava há muitos anos xadrez. É raríssimo, né? Mas a gente poderia dizer também que a pessoa que sempre fez leitura, né? Participou de outros jogos, também o cérebro é bem favorecido para não ter essa doença aí que é tão, né? A gente está perdendo muita gente, né, por aí, né? Que se tivesse feito algo lá atrás, né? Então, essa questão, assim, multifacetada do xadrez é uma coisa que me encanta bastante, né? Cada vez mais é importante, né? Por exemplo, hoje em dia está tendo um boom no xadrez de adolescentes. Saiu até uma pesquisa aí nos Estados Unidos e na Europa, tá? Ainda não é notável no Brasil. Eu já notei no meu colégio. Nas aulas essas curriculares, que não é mais curricular para eles, né? É até quinto ano, né? Até os 10, 11 anos, eles poderiam escolher outras atividades. Então, eu estou com 2 turmas lá com lista de espera, né?
a turma da tarde, a turma da manhã. Mas, caramba, aí depois eu vejo lá, né? Xadrez vive boom entre adolescentes, né? Estados Unidos, notadamente, né? E Europa também. Aí entra a questão, a importância dos nossos YouTubers aí, né? Porque alguns alunos meus são encantados pelos YouTubers, comentam, né, comigo o que eles falaram. Então, acho que talvez seja uma influência, e também da pandemia, né? Mas aí voltamos ao presencial e eles continuam, né? Ou começaram, né? Porque o xadrez presencial é muito encantador também, né? O xadrez pode ser jogado em 2D, né? Que é pela tela, e em 3D, que é presencial. Então, isso algo que para mim é muito importante também, muito relevante. Eu vou fazer uma pergunta aqui, Sim. meio... Eu tô sempre nas Como perguntas professora, né? Essa é sua como é o lado professora da Babi se manifestando. Professor para professor. Professor para professor. Existe uma só maneira de inserir o xadrez nas escolas? E aí eu queria saber, assim, te dei $1 milhão e você vai Sim. fazer o seu sonho se tornar realidade no ensino de xadrez numa escola. Como seria? Eu vou dizer lá, a gente começou Não, já xadrez já direto curricular, né? No boletim tá lá xadrez, tal, né? Eu acho que ele pode trabalhar por todas as áreas. Tem escolas que vai pela educação física, outras pela matemática, né? Acho que a Espanha e a Alemanha botaram na aula de matemática uma aula de xadrez, né? Aí precisa ver cada caminho, né? A Armênia já é separado, né? Muitas escolas americanas também. Pode ser trabalhado de várias formas. Eu acho que não tem uma maneira. O ideal assim, seria curricular, extracurricular. Por exemplo, muitas das minhas crianças que fazem no curricular voltam e fazem no extracurricular. Eu tenho 700 alunos, eu tenho 450 fazendo extracurricular, né? Que eles não precisavam, poderiam escolher outra. Tem direito a três atividades, né? Então, esses 450 resolveram fazer o xadrez extracurricular. Ou porque tem alguma dificuldade na matéria, mas a maioria é porque gosta bastante, se diverte, né? Que o professor, acho que ele não deve desprezar esse lado da diversão do xadrez para as crianças, né? Não pensar... Eu comecei assim, achando que tinha que formar um campeão em cada pessoa. Não, né? Depois, opa, não é assim, né? E aí fui lendo as coisas, conversando com outros colegas, tive uma influência ótima também, uma ajuda ótima das coordenações pedagógicas, das diretorias das escolas que eu participei, que eu dei aula, que foram colaborando também. Eu acho que não tem uma fórmula assim. Eu acredito que seja melhor, né? Assim, por exemplo, tem escola que tem aula de jogos, de uma maneira geral. Aí vai trabalhar xadrez, mandala, né? Outros, jogo de damas, né? Legal, também é uma fórmula aí, né? Usar os jogos para esse desenvolvimento global aí da criança, né? Como você vê a cena do xadrez escolar hoje? Como que você acha que mudou? Você acha que ainda tem algumas lacunas a serem ocupadas? Como é que você vê esse cenário atualmente no Brasil? Então, eu acho que precisa ter um apoio, já teve, né? Um apoio um pouco maior da CBX, né? E a Federação de Xadrez, que vira e mexe, eles fazem um torneio aqui, fazem uma palestra ali e tal. Legal, deveria aumentar isso aí, né? Mas estamos tendo iniciativas, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo, agora como as escolas estão se tornando tempo integral, puxa, né? Põe o xadrez lá, né? Vai botar teatro, né? Vai botar o coral, né? Põe o xadrez lá, né? Nesse tempo do extracurricular aí, não, do integral, né? Porque a criança vai ficar o dia inteiro na escola. Então, a Prefeitura de São Paulo acho que teve uma iniciativa legal, contratou, está preparando, né? Isso aí é importante, capacitação, né? Eu já trabalhei em algumas capacitações de professores e aliás, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, né? Colaborar com os colegas, né? Para que eles tenham mais facilidade. É aí que entra o meu livro também, né? Porque eu fiz o livro pensando também nos professores, que às vezes não tinha material, né? Para poder trabalhar, né? Um planejamento, né? E aí foi onde eu criei meu livro. Porque
qual era a lacuna que eu via nos livros de xadrez? Tinha poucos problemas de xadrez, né? Você via lá ótimas partidas, boas análises, tal, mas pouquíssimos problemas de checkmate. Falei, puxa, o xadrez tem que trabalhar o raciocínio lógico e o cálculo, né? Melhor disso, mate em 1, mate em 2, jogam brancas e ganham, né? E aí comecei a pegar todo esse meu material que eu tinha, compilei no livro, recheei com as melhores partidas e análises, né? Ensinando a jogar xadrez, e aí, com isso, a gente conseguiu colocar ali, nesse livro, um método, né, para o professor ali. Ajuda bastante. Então, o professor que tiver esse livro, ele vai ter uma colaboração legal. Ele pode pegar lá um diagrama de mate em 2, colocar lá na tela dele, né, ou no seu tabuleiro mural, né? E com isso ele desenvolver o cálculo do aluno, né? Ou jogam as brancas e ganham, né? Porque assim, os problemas são de níveis bem fáceis e vai subindo a dificuldade, né? Mesma coisa o mate em 2, fácil, depois vai subindo. E o jogo brancas e ganham, mesma coisa, né? Todas as posições criadas por mim, né? São 320 diagramas, 320 agora. Era 312, com essa nova edição ampliou um pouco. E todos criados por mim, checados, né? E então, daí que foi, eu fiz o livro em 2013, a primeira edição, e agora renovamos agora esse ano, né? Com uma nova edição, ampliado, né? Melhorou os diagramas, né? E aí eu quero agradecer a editora Quatro Cantos, né? Que foi é de um pai de um aluno meu, né? E aliás o aluno ajudou a fazer lá um pouco a revisão, né? Porque você que fez um Que livro legal. agora, né? Que eu vi o seu livro, gostei bastante também. Você sabe como é que é a revisão, né? Nossa, você tem que ver É, tudo, as respostas que você colocou, né? Ver se tem alguma peça fora de lugar, né? Então a gente corrigiu eu o tive a máximo possível, né? sorte eu tive a sorte que eu É, contei com duas revisoras, né? Na falta de uma, eu é, pedi ajuda de duas, né? Que foi a Eliana de Souza e a sim. Natália Bacarin, né? Foi muito Ah, legal, assim, isso ajuda muito, é. porque é difícil, né? É difícil realmente esse trabalho de revisar o próprio Olhar um por trabalho, né? um. É. E o meu ainda é 320 diagramas, então tinha as Muita respostas, né? coisa, Tem que né? estar tudo casando, não pode ter erro, né? E acho que a gente Uhum. conseguiu ali, e se tiver algo que ali uma coisa fora do lugar, a gente na segunda edição, que acho que está próximo aí, está vendendo legal, né? Entrando bastante gente pode comprar pela internet, pelos sites de compras, né? E então Eu vi que isso tá foi na uma coisa que Amazon, eu né? pensei, isso pela todas ali, acho que agora, né? Já tem algumas grandes livrarias, né? Uhum. E você pode adquirir por ali, né? E aí o professor que tiver esse livro vai, né? O aluno, né? Mesmo que ele seja um forte jogador, ele vai pegar lá as melhores partidas da história do xadrez, segundo a minha opinião, né? Então, ele vai colocar no tabuleiro ali, ó, lance a lance, pô, vai ampliar bastante. Ele pode fazer o jogo brancas e ganho, né? Uhum. Tem bastante, tem para todo mundo ali, né? Desde iniciação, né? Ensinar as peças, o movimento das peças, as regras básicas, até esses exercícios que era a lacuna que eu achava que tinha nos livros brasileiros, poucos diagramas, né? Então a gente conseguiu algo por aí também. Só aproveitar que você está falando do seu livro, porque realmente era um dos temas que a gente gostaria de falar Sim, nessa entrevista. Então, ele foi pensado prioritariamente para esse público de professores envolvidos na educação de xadrez, certo? não, Mas ele também pode ser para alguém que queira aprender a jogar, ou seja, eu não sei sim, jogar. Eu quero é, ter, porque isso acontece muito, Rezende. Você deve assim, algumas perguntas são recorrentes entre o público que sim, não joga, mas tem interesse, sim, para quem já tem uma certa experiência, que é assim, olha, eu quero um livro para aprender, eu quero entender do que se sim, trata, né? Esse livro poderia servir para isso, para uma iniciação de quem quer começar e ter essa, digamos, sim. esse primeiro contato com o jogo. Isso. Então, prioritariamente ele foi pensado na iniciação mesmo, tá? Depois, quando eu fiz alguns cursos de capacitação, os professores perguntavam: que livro eu compro? Aí, puxa, né, era difícil indicar algum assim, porque eles queriam trabalhar, né, jogo brancas e ganhos, checkmate e tal, e difícil
né, indicar um livro de outro que não fosse de língua portuguesa, né? Isso foi Tem ficando essa comigo. questão também, né? Tem essa É, questão também, né? Muito, assim, o material tem, mas é tudo em inglês ou espanhol, né? A gente é, tem pouca coisa escrita em português. exato. Então, e aí foi por onde eu pensei primeiro numa criança, por exemplo, recém-alfabetizada, pegando o livro, né? Então eu falo, vai lá no Checkmate, faz com lápis o lance, porque o livro também ele é um caderno de exercícios, meu livro, né? Ele não é só teoria, ele é caderno, você pega um lápis e vai fazendo os exercícios, é do segundo até o quinto ano, né? Então, aí ele também dá, assim, eu vou te dizer que aconteceu um pouco na pandemia, né? Tinha, por exemplo, casal de idosos que comprou o livro e aprendeu a jogar, comprou o xadrez, aprendeu a ler o movimento das peças, jogavam juntos, né? Então, ele não tinha, prioritariamente, foi pensando nos alunos, né? Mas depois, ele falou, opa, peraí, o professor lá me perguntou que livro indicar, não tem um assim que tenha isso que ele quer. Então, deixa eu fazer esse livro, né? E aí, depois, para quem quer adulto, cara nunca quis jogar, de repente resolveu aprender xadrez, né? Então, ele dá essa oportunidade. Claro, hoje em dia tem os sites, tem, né? Tem tudo, né? Mas a maioria das pessoas ainda gosta do livrinho, né? De abrir, de ver ali na frente, né? De ler ali, né? Aquela história, no caso do xadrez, ver aquela partida. Foi isso que eu pensei também, né? Aí, hoje em dia, eu posso dizer que atende a todos esses públicos que eu pensei de atender quando eu fiz esse livro aí, né? Isso é muito legal que você fala, porque, bom, a Babi também é uma pessoa que está no mundo online, né? Eu também tô, Sim, mas isso é muito legal porque, assim, a gente acha, vamos dizer, nós somos da geração que viveu o sim, xadrez no papel, né? sim, A gente viu essa transformação acontecendo da chegada do xadrez online, de todas as plataformas, ferramentas, enfim, tudo isso. sim, Mas é muito curioso observar que no caso do xadrez, as pessoas podem até aprender no mundo online, elas podem sim, até ter acesso a todas essas informações, só que vem aquela vontade de, olha, eu queria um livro, eu queria uma referência, né? Porque é, justamente o mundo da internet, da mesma forma que ele dá acesso à informação, ele também pulveriza essa informação. A gente não sabe o que é bom, o que é ruim, o que é sim, confiável, o que não é. As informações são muito fragmentadas, e num livro sim, você consegue ter, vamos dizer assim, um corpo, é, né, um pouco mais homogêneo e coerente de é. informações. Então acontece muito isso. Então as pessoas Tá, podem até ter contato pelo mundo online, mas elas fazem esse, né, dão esse passo atrás e querem voltar àquele xadrez. Eu quero ler um livro, quero entender alguma coisa que tenha lógica, que tenha sentido do início ao fim, né? E por sim, isso que eu acho legal que, de certa forma, esses dois universos, né? O universo, assim, vou falar dessa forma, mas que não seja pejorativo, arcaico do xadrez, né? Do sim, papel, do livro, ele acaba casando bem com toda essa dinâmica que se criou com o xadrez online. exato. E eu uso o livro e uso muito xadrez online, os sites de xadrez aí, né? Para fazer as minhas aulas e eu mostro na sala, né? Então, não está isolado, não, né? Da mesma forma como eu faço aula com livro, eu faço às vezes, né? Colocando lá um site para a criança ver, né? Ver uma partida ou ver um checkmate, né? Então eu uso as duas coisas. Eu acho que elas são super bem-vindas, elas se complementam, né? E foi pensando nisso também, porque quando eu fiz o livro, já tinha o xadrez online, né? Já era muito presente na vida dos enxadristas, né? Então foi pensando exatamente nisso que você falou, mas a pessoa, eu quero um livro, né? Muitos indicam um livro, né? Então, ainda tem muita gente, inclusive crianças também, né? Para a escola, ela estimula bastante a leitura normal, né? A leitura habitual, né? Então, ainda tem essa importância muito grande, a pessoa ter ali na frente, né? Principalmente essas crianças em idade de... E o site também ajuda, né? As crianças estão acostumadas com jogos, né? Os games, né? Então, eles se complementam bastante ali. Existe alguém que te inspirou nessa sua jornada pelo xadrez escolar, pela parte de técnico de xadrez? Eu sempre cito assim para mim que uma pessoa que me inspirou muito foi o Antônio Vilar. Não sei se você conhece. É Sim, uma grande conheço. referência também, né, no xadrez escolar. Sim.
Eu posso dizer um que me inspirou em tudo. Sim. Jogar xadrez melhor, fazer esse trabalho escolar do xadrez, né? Porque ele promoveu bastante. Jaime Sunier, né? O Jaime, grande mestre Jaime Sunier, não só foi um grande jogador, né? É ainda, né? Está jogando e tal. Como ele poderia muito bem, deixa para lá, deixa eu me dedicar à minha carreira aqui, deixa eu treinar mais. Não, ele foi, participou, né? Inclusive o Vilar, eu não conheço pessoalmente o Vilar, mas sei da importância dos cursos que ele fez juntamente com o Sunier, né? Porque o Sunier era... Então, assim, é um grande ídolo de uma forma geral, não só como jogador de xadrez, pelo fato dele ter ajudado muitos professores, ainda ajuda, né, no Paraná, e com os cursos que ele fez lá na década. Ele que foi no MEC, ele fazia entrevista lá né, conversava com os secretários, com os ministros, tal, né, ele tirou do tempo dele de um grande jogador, podia estar simplesmente em casa pensando nele, nas partidas dele, nos torneios. Não, ele tirou esse tempo que ele teve essa visão lá nos anos 80 da importância do xadrez nas escolas, né? Então, esse, para mim, eu vou te dizer que ele é ídolo de tudo, não só como jogador de xadrez, como também nessa área aí do xadrez escolar, né? Ele incentivou muito. A gente já falou muito sobre isso. Eu vou só complementar para a gente falar mais um pouquinho, porque eu acho que o assunto é bem bom, né? Pensando nos Sim, 4 pilares da educação: saber aprender, saber fazer, saber conviver e saber ser. Você acredita que o xadrez sim. contribui nesse desenvolvimento do aluno? Poxa, sem dúvida Hum. uma, todos os 4 aí, né? Contribui, assim, de uma maneira importante, né? Eu acho que as pessoas precisam acreditar mais nisso, eu acho que já tem bastante gente acreditando nisso, né? Certamente vai colaborar bastante com esse desenvolvimento aí, com essa formação da criança, né? Esses 4 pilares aí, né, famosos da educação, o xadrez está em todos ali, né? Bom, infelizmente, a gente já tem que encaminhar para o final dessa Sim. conversa. Acho que foi extremamente relevante, não só para o público que está envolvido mais diretamente com xadrez escolar, mas também para quem quer conhecer mais sobre a nossa comunidade, todas as facetas do xadrez, né? O quanto o xadrez pode ser plural e ter uma incidência, né, em vários campos da nossa vida. Então, acho que foi extremamente relevante essa conversa, muito Sim. instrutiva. E eu queria que você, então, como uma mensagem final, né, dessa conversa, deixasse a sua contribuição sobre como, né, você acha que o xadrez pode contribuir para o desenvolvimento do ser humano, né, independentemente da idade, enfim, essa mensagem, digamos, um pouco mais transcendental de como o xadrez pode fazer bem para a nossa vida. Sim. Bom, olha, a frase mais famosa do xadrez, né? Xadrez é jogo, é arte, é ciência. E a gente acrescenta agora esporte também, né? Agora não, já há muitos anos, quando o xadrez começou a se organizar como federações e fazer torneios, né? Então ele entrou na área do esporte, que até então ele era mais arte, né? Ciência por conta dos livros, né? Xadrez, existe uma infinidade muito grande de livros, né? Ainda hoje publicados, né? Não só vídeos. Então, eu acredito muito nisso aí, né? E acrescentaria o esporte no final. Xadrez é jogo, é arte e é ciência, né? Ele consegue, e o esporte no final, né? Ele consegue congregar todas essas fases aí e não tem idade, né? Dos 4 até os 104 anos pode aprender xadrez aí, né? Para participar, né? Jogar, né? Com alguém, né? Ou jogar online, né? Que acrescentou aí mais essa oportunidade também para as pessoas. Eu acredito muito nisso, né? E cada vez mais, né? Eu comecei assim numa época, né? Onde ainda o pessoal, né? Por exemplo, os professores ainda não acreditavam que o xadrez seria um esporte, né? Eu não sei se você enfrentou isso também, né? Muitas vezes a gente já viu, né? Xadrez é Sim, um jogo, não é? Já uma vez a gente tirou sim. num torneio de xadrez, é uma história. Tiramos um tabuleiro, começamos a analisar uma partida, aí o chefe do trem passou pela gente, ó, aqui é proibido jogatina, né? Eu já Cara, passei por uma então não situação pode. igual. E a gente estava analisando uma partida que tinha jogado no torneio, o cara passou lá e falou: ó, Sim.
proibido jogatina aqui, né? A gente tava... Então, pra você ter uma ideia, né? A gente vai rompendo essas barreiras aí com o passar do tempo, né? Então, e aí, eu acredito cada vez mais e, assim, a gente vai também procurando, né? Ler bastante, ainda leio bastante, né? Agora, por exemplo, um assunto que está me interessando muito é como o xadrez pode ajudar como inclusão, né? De todas Sim, as também estou bem interessada nesse deficiências, né? Que as assunto, crianças... sim. Não é deficiência, né? Assim, desses Neuro... diagnósticos cada vez mais frequentes, né? Neurodiversidade, né, que falam agora, né? Boa, essa neurodiversidade, adorei isso. Então, e aí eu estou estudando, tenho lido bastante, tenho pensado, né, bastante, como se fosse uma partida de xadrez, né? Porque a gente está tateando cada vez mais isso, né, nas escolas tal, e vendo cada vez mais como pode colaborar, né, com essa vivência aí. Nossa, fiquei muito feliz. Muito legal a entrevista. Muito bom Foi ter você incrível. aqui. Bom, a Muito gente já... obrigado pela oportunidade. Parabéns para vocês, né? Pela essa iniciativa aí. Sensacional poder passar um pouco aí da nossa visão, né? Assim, a opinião do professor aí, que pode aí, gostaria que assim que bastante gente ouvisse, né? Bastante gente se espalhasse, né? Essas ideias aí que vocês também me perguntaram super bem, aí, que espalhassem bastante essas ideias que eu discorri aqui. E é isso, a gente está à disposição, né? Para que vocês possam tirar as dúvidas, as pessoas que ouviram possam tirar as dúvidas, estamos à disposição, tá bom? Tá certo, Rezende. Muito obrigada pela sua Obrigado. participação. O Rezende Né? está no Instagram, a gente vai marcá-lo quando a gente Sim, lançar esse episódio do podcast. Lá também vocês podem ter acesso à compra do livro dele, conhecendo o perfil dele no Instagram, o livro Jogue sim, Xadrez, a edição revisada e sim. ampliada, editora Quatro cantos. Quatro Cantos, e aí a gente vai disponibilizar o perfil do Rezende para vocês conhecerem, então, o trabalho dele e também ter acesso à compra do livro. Muito obrigado, o espaço está sempre aberto Muito para você obrigado. aqui. Esperamos revê-lo de novo nesse nosso Exclamadores Podcast. Obrigada. Tá, obrigado.